muitas vezes a benefício pessoal ou político de grupo, acaba gerando justamente essa exacerbação de violência. Porque aquilo que você bem falou, se o secretário de Segurança não tem uma política em que ele haja um diálogo com o secretário de Educação para que haja essa cooperação e que realmente, de fato, o jovem também possa, digamos, ter conhecimento das consequências e também ter oportunidade de emprego, isso tudo é um conjunto de política pública, não só que deve ser exercida solidária pelo secretário de Segurança, mas pelo secretário de Educação e todo o conjunto da sociedade para combater e melhorar essa sociedade na qual nós vivemos. Muito bem. Educação, segurança pública são deveres do Estado, mas são direitos de todos. Correto. E a gente verifica, doutor Bandeira, muitas das vezes, que alguns pais delegaram as babás, e não vai nenhum demérito a elas, que naturalmente são figuras que são da maior grandeza, cuidam dos filhos, enfim, nossos filhos, mas a gente não vê hoje, de forma alguma, pelo menos ao que se tem a notícia, e não se pode generalizar, a maioria dos papais preocupados em cuidar de seus bebês, de seus filhos de uma forma geral. Ou eles delegaram ou deixaram para as escolas. O senhor vê isso como? O que está acontecendo? À medida em que nós avançamos no sentido de mais democracia, essa liberalidade acabou, digamos assim, entregando os jovens como se fosse responsabilidade do Estado, da escola, de terceiros, a responsabilidade da educação. Essa responsabilidade, primeiro, é nossa. Ela nasce na casa, a questão da formação da personalidade da criança, a questão da formação dos valores morais, éticos, nasce em casa. Quando se chega na escola, a gente se pratica aquilo que se aprendeu em casa. Agora, quando você transfere isso para o educador, é muito difícil. Por quê? Porque essa responsabilidade, às vezes, ela se irradia pelos próprios jovens. E aí, como eles têm um conceito distorcido e muitas vezes não conseguem, digamos assim, captar isso do professor, do educador, isso sai distorcido. Pois é, mas aí fica a omissão dos pais nessa história, né? De certeza que sai. Fica a omissão dos pais nessa história. Muito bem. Para você que se ligou agora, estou discutindo o tema violência com o advogado criminalista. Daqui a pouquinho eu quero entrar na seara da questão do crime com a defesa sempre do advogado criminalista para a gente saber como é que se porta essa situação no âmbito jurídico. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Hélio Fonseca, Nilce Oliveira, o Fábio Ribeiro, o Otacílio Moreira de Carvalho, o professor, o Luiz Carlos também está na Voz do Povo, Vivo Galvão, o Rodney Costa se ligou na Voz do Povo, o diretor Disseu Fernandes, diretor da Rede Antena, também está ligado na Voz do Povo aí. A gente vai debater esse tema, daqui a pouco eu quero entrar nessa seara da defesa do bandido, que aí eu quero realmente... Eu projetei o programa nesse sentido. Muito bem. Doutor Bandeira, então nós falamos primeiramente que a família ela não pode ser esfacelada. Mas eu acho também, e aqui o meu acho quase sempre representa muita coisa, mas é o que eu penso, eu verifico muitas das vezes que não há uma sinergia entre as secretarias que tratam da questão no âmbito de governo. Por exemplo, se o problema é educação, imaginemos que o secretário de Educação tem uma política pública que deve ser a política pública do secretário de Segurança Pública, como deve ser da Ação Social. Se na escola, por exemplo, o garoto faltar, o pai não fizer uma comunicação para a escola que o garoto saiu de casa, esse garoto amanhã vai para a criminalidade. Okay. É bem mais fácil ele ser recrutado. Então, será que não seria hora de fazer uma situação onde o próprio pai da criança, ao garoto sair de casa, avisa a escola, quando ele faltar, por exemplo, para não ficar só na questão da regra, vamos fazer o seguinte, o garoto saiu de casa e todas as vezes que ele saiu de casa, que ele chegou no meio do caminho e se desviou, a escola não vai saber, mas o pai tem que avisar. Nesse sentido, eu acho que 2 monstros aí já estariam sendo afetados, que é evasão e repetência. Se houver essa sinergia pai-escola. Arimar, na verdade, esse controle, tem que se criar esse mecanismo de controle de frequência, e justamente para quê? Para que se evite que as crianças fiquem na rua e seja alvo, seja objeto
né, de pessoas inescrupulosas, como a gente tem visto nas portas de escola, muitas pessoas cooptando essas crianças para cometer crimes, ou se envolvimento com droga, ou a questão sexual, tudo isso acaba desvirtuando a educação dessas crianças. Pois bem, mas aí vai entrar naquela máxima que eu abri o programa colocando. Se esses dois atores se derem as mãos e forem às escolas, eles deixam lá o WhatsApp, eles estabelecem uma parceria e a situação morre no nascedouro. Não, de certeza. É absolutamente correta e verdadeira o que você faz. Mas essas ações, essas tomadas de iniciativa, ela é um conjunto da sociedade que tem que ser dialogado entre a escola e os pais. E que muitas vezes a gente vê que não há esse diálogo e quem sofre com isso, na maioria das vezes, são as crianças. Daí vem a decorrência disso, o IDEB baixo, né? Fora o que a gente tem assistido. O custo que o Estado vai ter para repetência, para fazer tudo novamente. Se a gente pensar e a gente for um pouquinho mais além, a gente vê a questão da violência, a gente vê a questão da gravidez infantil, a gente vê a questão do envolvimento com droga, é um contexto muito grande que se tem que se discutir. E essa discussão, os atores disso, é a escola e principalmente a família. Pois é. E um amigo ouvinte da Voz do Povo do interior do Estado, hein? Você que está ligado na rede Antena, no município de Ariquemes e região, você que está em Ji-Paraná e região, você que está em Cacoal e região, Alvorada do Oeste e região, Jorge Teixeira, Urupá, onde chega o som da antena. O que você me diz sobre isso? Vamos relacionar essa questão da educação para que a gente não veja mais desaguar no cárcere. Pois bem, e eu quero saber a sua opinião. Me mande mensagem aí, 993172715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Quero abraçar a Luciana Gonçalves também, a Mari Souza, a Irani Souza, o Ricardo Fávaro, o advogado. Então, Ricardo, mande sua opinião também aí. E tantas outras pessoas que nesse momento se ligam aqui na Voz do Povo. Eu vou fazer o primeiro intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, tratando dessa questão da violência relacionada à educação, daqui a pouco indo para a criminalidade, com a presença de um advogado criminalista, para a gente debater também a defesa do sujeito que conflitou com a lei e cometeu o crime. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br.
a informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, hoje tratando de educação relacionada à violência. Violência que se relaciona com a educação. Pela falta da educação, no geral, acaba resultando em violência. E hoje eu convidei o advogado criminalista, doutor Bandeira, José Bandeira. Estamos debatendo, primeiramente, fazendo um histórico aqui da questão da violência, para chegarmos até, daqui a pouquinho, ao advogado criminalista defendendo o bandido, defendendo aquele que conflitou com as leis penais. Muito bem, eu quero registrar rapidamente aqui mais gente ligada na Voz do Povo, a Ângela Souza e o José de Oliveira, o Léo Paz está ligado com a gente, a Sônia Andrade está nesse momento em João Pessoa, na Paraíba, ligada na Voz do Povo, mais uma vez um programa de entrevista, mais completa em tudo, diz a Sônia, olha que maravilha, muito obrigado. Rayate Gomes se ligou na Voz do Povo, o Heraldo Ribeiro Ferreira, Marcos Oliveira ligado no programa, o Naldo Silva ligado no programa na Voz do Povo também, o Marcos Zani e tantas outras pessoas que nesse momento estão ligadas aqui na Voz do Povo. Para você que se ligou agora, no bloco anterior, então, eu me reportei ao doutor Bandeira, o meu ilustre convidado de hoje aqui, para falar a respeito da questão da educação se relacionando com a violência. Eu disse, e gostaria da sua opinião, é que a gente não vê essas políticas públicas definidas e com atores ligados, colados, intrinsecamente, trabalhando a mesma situação. Aí um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e não se chega a lugar nenhum. Também disse aqui, que nunca ouvi dizer, que o secretário de Segurança Pública e o de Educação deram as mãos e foram às escolas, lá onde está nascendo muitas das vezes o mal, para fazer uma parceria, para conversar com os alunos, para estreitar laços com o alunado e, consequentemente, a coisa não fluir de lá para cá. Pois bem. E agora, eu gostaria de saber do doutor Bandeira sobre esses casos de violência registrados em Porto Velho. São muitos. Feminicídio, muitas das vezes, muito grande. Agora, bem recentemente, a gente viu, bem recente não, ontem, o sujeito que matou a esposa a pauladas e quase matou o sogro, foi condenado a 35 anos de cadeia. Eu gostaria de saber, considerando este fato eloquente e outros exemplares que a gente vê no dia a dia, se a pena tem sido, digamos, pedagógica para que amanhã o sujeito não volte a delinquir. Arimar, deveria ser, mas o que a gente tem assistido parece assim, um contrassenso, um paradoxo, é que parece que com a edição da Lei Maria da Penha, parece que assim, apareceram mais casos de violência contra a mulher. É um contrassenso. Apareceram mais ou as mulheres se esclareceram mais? Eu acredito que foi o que aconteceu, que elas assim, vieram à tona e começaram a denunciar mais, né? Agora, o que é que acontece? Enquanto nós não tivermos política pública em que se ataque a verdadeira causa disso tudo, que é a questão da educação, geração de emprego, política pública que propicie que a população realmente, de fato, não necessite, né, fazer esses atos ilícitos, nós vamos ficar sofrendo por muito tempo ainda essas situações. E um amigo ouvinte da Voz do Povo, você do interior do estado, ligado na Voz do Povo, através da rede Antena, o que me diz sobre isto? Mande mensagem para nós. O programa Voz do Povo, graças a Deus e à bondade do ouvinte, tem se estabelecido em todos os quadrantes de Rondônia, em vista dos assuntos aqui serem discutidos de forma isenta, pelo menos se procura aqui, e, consequentemente, todo dia tem um assunto diferente. A gente, claro, clama pela presença do ouvinte. Eu tenho trazido professores universitários, doutores, com doutorado numa série de situações da vida, para exatamente educar essa sociedade, a mim e a todos nós. A gente vai debatendo esses assuntos aqui na Voz do Povo. Então, eu quero pedir muito a você para participar, compartilhar a entrevista, para a gente procurar a solução para esse problema da violência que atinge a todos nós. Pois bem, eu quero então agora fazer novos registros aqui na Voz do Povo, muita gente ligada conosco aqui. Quero registrar a presença aqui da Irani Souza, já falei, do Ricardo, deixa eu ver quem mais está aqui. O
Hayate Gomes, também o Heraldo Ribeiro, o Mauro Oliveira, também ligado na Voz do Povo, o Ivaldo do Flamengo se ligou também agora. Pois bem, doutor Bandeira, enquanto essas políticas públicas não vêm, os atores não se dão as mãos, a violência continua campeando aí, como é que seria usar a criatividade para mudar esse quadro a seu ver? Alemão, o protagonista disso tudo é o povo. É ele que manda, ele que determina. Infelizmente, por essa falta de consciência política que nós temos hoje, as coisas não mudam. Por quê? Porque não existe salvador da pátria. Nós vamos eleger o Bolsonaro, o fulano, o ciclano, para ele que ele modifique o país. Na verdade, hoje eles só estão lá porque o povo escolheram. É preciso que aqui no estado de Rondônia também, o povo se dê as mãos e identifique aquilo que pode ser melhor para ele. É ele que faz essa promoção de mudança. Mas, doutor Bandeira, nós não temos todo um aparato tecnológico às mãos. Olha, a gente tem o telefone na mão, tendo notícia na hora aqui. Os internautas do Rondon Notícias e do FM News têm notícias fresquinhas a toda hora. O sujeito está totalmente informado. Será que essa ignorância ainda está predominando? Animal, o que acontece? Essas ferramentas tecnológicas, elas vieram socializar as informações. Mas a gente se pergunta, o que efetivamente a sociedade tem feito para mudar? Muitas vezes a gente se indigna quando um procurador, um promotor de justiça vai e diz que ganhar 24 mil, quando na verdade ele ganha 100, e reclama. Né? Mas o que a gente faz de concreto para que isso mude? Não faz nada. A gente sabe da notícia, se indigna, mostra indignação nas redes sociais, mas não faz nada efetivamente para que... Por que a gente não vai para a porta da Assembleia reclamar de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso? Ninguém faz nada. Nós sabemos das coisas, sabemos como fazer, mas não fazemos nada. 24 mil e é o miserê dele. É o miserê dele. E o que se fez? Não, foi para a televisão, fomos para a rede social, se indignamos, mas fizemos o quê? Nada. O povo tem que ser o grande protagonista, tem que ir ele. Assistir às sessões, tem que cobrar em quem ele votou. É isso? Além disso, ele tem que ir, através de associação, através de instrumentos coletivos, reclamar. É assim que vai ter essa mudança. Só a gente se indignar nas redes sociais, efetivamente não vai, só mostra um indicativo daquilo que pode acontecer, mas só acontece se a gente for atrás. O ouvinte da Voz do Povo concorda aí com o doutor Bandeira? Meu amigo Marcelo Pinheiro de Lima, o meu amigo Pinheiro de Lima concorda com o doutor Bandeira, discorda dele. João Carlos Bassalo, ligado na Voz do Povo. A Judite Jovino Lourenço está ligada com a gente, concorda, discorda? Minha ilustre Maria Luísa Lu Silva, o Leonardo Freitas, ligado na Voz do Povo, concordam com ele, discorda? O Cleuder Assunção, a Tamazinha Sá. Eu quero muito que você se envolva no programa para a gente buscar as soluções aqui. Doutor Bandeira, agora vamos então falar que o mal se instalou, em vista dessas omissões todas, o mal se estabeleceu, o crime foi cometido, a porta foi arrombada, e tem até aquela poesia, que é o Mayakovsky, que diz que primeiro eles chegam, pisam no nosso jardim, não dizemos nada, depois eles voltam, já pisaram nos nossos jardins, agora eles batem as nossas portas e querem estuprar nossas filhas, porque não dissemos nada, agora já não podemos dizer mais nada. Pois bem, considerando essa assertiva, que é mais ou menos essa aí a poesia, eu abreviei um pouco aqui, o senhor diz o que para mim? Arimar, é aquilo que eu havia te falado com relação à questão da consciência política. Enquanto nós, enquanto sociedade, nós nos reunimos, tivemos consciência de que nós temos o poder de mudar isso tudo, nós vamos continuar sofrendo. Então é preciso que a gente cobre. As estruturas... Mas o Brasil já acordou, o Brasil já foi para a rua. O gigante já acordou outrora. O gigante dormiu? Deixa eu te falar, o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional? Nós estamos sofrendo pressão, resquício de políticas velhas em que se querem alguma coisa para votar. Nós estamos sofrendo com isso. E a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa avançar. Enquanto nós não tivermos essa consciência, né, nós vamos ficar patinando, nós vamos ficar sofrendo, e nós estamos avançando, mas está muito pouco, e a gente precisa avançar mais, a gente precisa melhorar mais. As estruturas, elas não têm dado o resultado que a gente quer. Olha só, eu quero trazer um fato à baila aqui, que é um fato que recentemente a gente viu aí. Os deputados federais, Expedito Neto, Silvia Cristina, Jaqueline Cassol e Mauro Nazif, querem investigar o Sérgio Moro porque combate a corrupção. Imagina aí, doutor Bandeira,
Quer dizer que é a linguiça mordendo o cachorro, é assim? O que é que acontece? Assim, a questão de foro íntimo de cada um que votou, muitas vezes é difícil da gente fazer essa interpretação. A princípio se tem, né, que essa CPI seja justamente para investigar não o combate à corrupção, mas o modo em que ela, digamos assim, em que ela foi instalada, né? Justamente essa questão digamos assim, de passar dos direitos do cidadão, de garantias fundamentais. Até eu entendo e compreendo que a Lava Jato, naquele determinado momento, ela foi dura, ela foi incisiva, ela passou por cima de determinadas garantias de direitos fundamentais. Mas hoje a gente precisa repensar o direito, né, respeitando a garantia de cada cidadão. Bom, eu vou para o intervalo. Na volta agora eu quero falar do criminalista. Quero ver como é que o sujeito comete uma atrocidade e como é que o criminalista entra nessa história para defender aquele sujeito. Eu quero abraçar o meu amigo Elmar, ex-funcionário do INCRA, ligado na Voz do Povo. O Bosco Peixoto, o professor Bosco Peixoto, está ligado com a gente. Muito obrigado. Um abraço aí, o professor Bosco. Vou ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Muita gente ligada conosco aqui. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. A Ednilce Barba e também o Francisco Barbosa. A dona Maria José está ligada na Voz do Povo, batendo palmas para o programa, todo dia um tema diferente. O diretor Disseu Fernandes, o diretor da Rede Antena, está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo, participando da Expo Jipa lá. O Emanuel Pereira está em Fortaleza, ligado na Voz do Povo. O Antônio Carlos Pereira, estou ligado na Voz do Povo em Alvorada do Oeste. Alô, Alvorada. Eu vou para o intervalo, eu volto com o próximo bloco do programa. Eu estou tratando da questão da violência relacionada à educação e agora vou inserir a defesa de um advogado criminalista no momento em que o agente comete uma atrocidade. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo, hoje tratando de educação relacionada à violência e vice-versa. Estamos tratando com o advogado, o doutor José Bandeira, das questões relacionadas à educação com violência e tudo mais. Pois bem, depois de ter feito uma série de situações, o preâmbulo do programa abriu com essa situação de violência e educação. A gente fez alguns históricos aqui para situar o ouvinte no programa. Agora, eu gostaria de saber sobre a questão da defesa. Como é que entra aí o advogado criminalista? O cara acabou de estuprar. Agora há pouco houve um estupro de uma criancinha de 8 meses. O cara matou a criança. O advogado entra nessa aí. Arimar, o advogado criminalista e aquilo que for benéfico em termos de legislação. Defende o acusado de ter cometido o delito, né? Não, o que acontece? O juízo de valor com relação à questão do ato em si dele, né, isso repugna não só o advogado,
Mas ele está ali porque todo cidadão, independente de qual ato que ele tenha cometido, ele tem direito a um advogado. E, embora eu não concorde, diz que a figura, se grita assim, a figura do advogado é que nem a mãe. Você pode ter feito o que você fez, mas a tua mãe sempre vai te defender. É a mesma coisa com o advogado. Você pode ter feito o que você fez, mas ele vai te defender, embora ele não acredite em você. Mas ele vai buscar aquilo que for de melhor que a lei se aplica para ele. Ele não concorda com o que o cara fez. O senhor já dispensou causa, doutor Bandeira, considerando a causa ter sido estarrecedora para o social, e chegou nas suas mãos? Muitas, algumas sim. O que o senhor não defende de crime violento? Tem situações que muitas vezes é questão de foro íntimo, de homicídio, latrocínio, algumas situações, né, que muitas vezes assim, é falado só para o advogado, que isso aí é segredo, que muitas vezes nós não podemos contar, e aí a gente acaba, entendeu, dispensando porque isso não me convém. Né? E assim como também no meu escritório, já chegou pessoas, né, que para me contratar, disse, olha, eu vim aqui para lhe contratar que eu vou matar uma pessoa. E aí, assim, você vai ter que fazer um trabalho, né, muito grande para demover aquela pessoa. Ele diz, olha, eu não quero teu dinheiro, eu só quero te explicar uma coisa. E aí você vai te explicar para a pessoa, ele diz, pelo amor de Deus, você tem família, você tem mulher, você tem esposa, você tem um emprego, para que você vai fazer isso? Né? E aí você perde o cliente, mas você consegue demover ele daquela ideia. Isso eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido. Muito bem, e vamos atender agora a Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Nós, pais de hoje, estamos muito descuidados, a começar pelos desenhos animados que são de pura violência. Me diz o Carlos Pedro, lá de Cacoal, da Antena de Cacoal. Antena de Cacoal é a, deixa eu ver qual que é, 96.5 lá de Cacoal. Fale com ele, doutor Bandeira. Carlos Pedro, você tem absoluta razão. A televisão, ela tem que ter um filtro, principalmente para as crianças, porque ela não tem uma consciência formada. Então precisa ter esse filtro. A Marisete Araújo, do Nosso Senhor das Graças, bairro aqui da capital, vizinho aqui da rádio, concordo plenamente com o doutor Bandeira. Excelente entrevista, eu agradeço, muito obrigado. Eu vou ilustrar um fato aqui relacionado a essa questão da criação. Pois bem, o apresentador, Carlos Alberto de Nóbrega, agora há poucos dias, ele disse que você leva a vida inteira educando um filho, ele assiste uma novela da Globo, filho enganando mãe e tudo mais, e joga fora todo o trabalho. Comente isso. Arimar, antes de tudo, eu queria só dar um alô para a dona Marisete de Souza, que ela suspeita de falar que ela é minha amiga, eu gosto muito dela, né? Mas com relação a essa situação, as pessoas têm que pensar o seguinte, quem é que produz essas novelas da Globo? Muitas vezes são pessoas com a cabeça totalmente distorcida, que acaba levando valores totalmente contrário à fé cristã, ao respeito ao outro, ao humanismo. E isso é que gera essa situação da sociedade, porque ela é um poderoso elemento de alcance muito grande e acaba... Invade, chega de forma subliminar nos lares, né? Como se fosse natural certas coisas. Vai chegando e vai se estabelecendo. A Luciana Gonçalves, concordo com o Arimar, quando fala em relação às secretarias de governo terem que implantar políticas públicas e estarem juntas na prevenção das drogas e tudo mais. Um fato que eu quero também... Existe em Rondônia um setor chamado CONEM, que a gente não sabe nem o que faz. Eu nunca ouvi dizer que CONEM fizesse, ou que eu tenha conhecimento, ou que não divulgaram, então. Pode ser até que o órgão está trabalhando, mas a gente não vê o que acontece, ninguém sabe o que está fazendo. E tem uma importância grande, mas na verdade o que acontece? Não aparecem essas ações. Muitas vezes as pessoas são colocadas ali, mas não demonstra por que estão ali. Vamos lá então, o Zé Carlos está ligado na Voz do Povo em Ji-Paraná. Ji-Paraná está tendo nesse momento a Expo, como é que chama Ji-Paraná? Expo Jipa de Ji-Paraná, lá o Dirceu Fernandes, diretor da rádio, está lá comandando as ações da Rede Antena lá dentro de Ji-Paraná. E ele diz assim, essa questão de pai é bem complicada. Hoje, pai não quer saber de criar filho, não. É verdade. Ele paga para os outros criarem, ó. Ele não quer assumir a responsabilidade que é dele. E depois reclama quando vê as consequências lá na frente. E o filho acaba sendo vítima do próprio pai, né? De certeza. Aí ele diz assim, foi que eu fiz para esse menino ser desse jeito? Ele não sabe. Se não fez por ação, ele fez por omissão. Pois bem. 993-17-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo.
A Marília está ligada na Voz do Povo, em Ariquemes, na Rádio 103.9, e ela diz assim: essa questão da criação do filho, não existe um modelo próprio para se criar filho. Todavia, existe sim o estabelecimento do respeito do pai para o filho e ponto. Fale com a Marília. Marília, você tem absoluta razão. O que foi que aconteceu? Nesse tempo moderno, nós queremos ser amigo do filho. E, na verdade, esse respeito é que tem que imperar. A amizade não significa que a gente tem que perder a autoridade e impor a nossa disciplina como pai. Isso acaba gerando essas situações que a gente vê, né? Correto. Vamos lá para diante aqui. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Vamos ver quem está aqui na Voz do Povo. Carlos Costa está ligado na Voz do Povo e diz assim: doutor Bandeira, essa questão de defender bandido é bem complicada. De repente, o senhor diz que acaba, então, muitas das vezes, dispensando causas. Mas eu conheço advogados que quanto mais sangue, melhor. Carlos Costa, você tem absoluta razão. Por quê? Porque a natureza das pessoas, elas são diversas. Então, eu tenho uma questão de furo íntimo com relação a determinadas situações e outros já são, digamos assim, mais maleáveis, são mais flexíveis. Então, cada um responde pelos seus atos. O conceito de violência de um é diferente do outro. De certeza. Enquanto um tem um coração duro, outro amoleceu, e quando muitas das vezes chega uma grana boa, a situação é outra, né? Aí o cara já, assim, esquece até os valores. Pois bem. De Nova Califórnia, está ligada na Voz do Povo, a Ana Sara. Ela diz assim: qual seria a via para combater a violência dentro do nosso estado? Começa por onde? Justamente pela questão da educação, a integração dessa secretaria e a participação, o protagonismo da sociedade. Isso é o modelo. A educação ficou um pouco disperso. Como é que seria do ponto de vista prático? Na medida em que a gente se reúne, sociedade,